Olá, eu sou Emanuel Valério Pereira, sou membro do PET, do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. Bem, continuando a iniciativa do PET acerca do curso de MATLAB, hoje iremos falar sobre comandos básicos no MATLAB. Inicialmente, faz necessário definir uma importante característica do MATLAB, como linguagem de programação. O MATLAB ele é uma linguagem de programação dinamicamente tipada, ou seja, não há a necessidade do programador indicar o tipo de dado de uma determinada variável. Isso, por exemplo, é feito em linguagens estaticamente tipadas, como Java e C. Entretanto, no MATLAB não há a necessidade. No entanto, pode ser necessário em determinado projeto, a depender do problema, que seja identificado o tipo da variável. Para isso, existe uma função no MATLAB utilizada para identificar esse tipo de variável. Essa função é a class. Ao chamar a função class e passar como parâmetro a variável em questão, na qual deseja-se saber qual o tipo, ela terá como retorno o tipo da variável. Podemos fazer um exemplo rápido aqui no MATLAB, como por exemplo, atribuindo à variável C um caractere. Como a variável é dinamicamente tipada, não há necessidade de indicar o seu tipo. Entretanto, se eu quiser saber qual é o tipo dela, eu passo como parâmetro na função class e irá me retornar o tipo dessa variável. Então, como a gente pode observar, ele me retornou char, na qual está coerente com o que foi atribuído à variável C. Pode ser necessário também, durante uma implementação, que haja a conversão de tipo. Esse processo é normalmente conhecido como casting. O casting ele se refere a uma conversão explícita do tipo de uma variável. Então, o programador irá usar uma função para a conversão ocorrer. Entretanto, existem conversões implícitas também, que são feitas automaticamente pelo software, sem a necessidade de usar uma função de conversão. Entretanto, deve-se destacar que ao utilizar uma função de conversão explícita, ou seja, o casting, deve-se ter em mente que há a possibilidade de perda de informação. Vamos supor que você esteja trabalhando com um tipo de variável, ponto flutuante de dupla precisão, por exemplo. Ao converter esse tipo de dado para um outro tipo inteiro, por exemplo, há a possibilidade de haver um arredondamento deste valor, o que pode representar uma perda de informação a depender do que você estiver trabalhando. Existem vários tipos de dados, ou classes diferentes com os quais se pode trabalhar no MATLAB. Fundamentalmente, o MATLAB ele trabalha com matrizes. A gente pode, por exemplo, trabalhar com arrays ou vetores, sejam vetores colunas, ou seja, uma matriz de dimensões 1 por n, ou vetores linhas, com dimensões n por 1. Ou simplesmente trabalhar com escalares, que seriam matrizes de tamanho 1 por 1. Ao todo, existem 17 tipos fundamentais de dados no MATLAB, de tipos de dados. Cada um desses tipos estão na forma de matriz ou array, como eu acabei de mencionar. Aqui há uma imagem retirada do site oficial da MathWorks, onde traz esses tipos de dados. A gente pode observar que existem os booleanos, strings, char, numeric, onde dentro do numeric existe o int e um int que se diz respeito à quantidade de bits. E no caso o int 8, por exemplo, ele consegue englobar valores negativos e positivos de 8 bits, enquanto o int apenas valores no range de 0 a 255, no caso, ou seja, valores positivos. Operações básicas. As operações básicas que podem ser realizadas no MATLAB incluem aritmética básica, operações com matrizes, funções matemáticas, entre outras. Nesta aula, iremos nos concentrar nas operações básicas referentes à aritmética. Em aulas futuras, iremos abordar os outros tipos de operações mais complexas. Operadores aritméticos básicos: adição, subtração, multiplicação e divisão. Iremos tratar com esses métodos aritméticos, com esses operadores aritméticos, cálculos envolvendo apenas escalares. Posteriormente, iremos ver que existem algumas diferenças ao utilizar esses operadores quando se trata de matrizes e vetores. Nesta aula, iremos focar apenas no cálculo envolvendo escalares. Por exemplo, uma aritmética simples, atribuir o valor 2 a x, o valor 4 a y. O cálculo da aritmética, no caso, será bastante trivial, como pode ser observado. Se a soma for desejada, x mais y, subtração x menos y, multiplicação x vezes y e a divisão utilizada a barra. Posteriormente, vocês verão que existem diferenças na utilização desses sinais a depender do tipo de dado que estará sendo trabalhado. No caso, como é escalares, pode ser implementado dessa forma.
matrizes, por exemplo, irá existir diferentes formas de utilizar a aritmética entre elas, mas vamos focar apenas na aritmética simples nessa aula. No último exemplo, foi atribuído valores de x e y de forma direta, no sentido que o próprio programador definiu o valor daquelas variáveis. Entretanto, pode ser que, dependendo do problema, o usuário seja a pessoa que vai digitar o valor correspondente às variáveis. Para isso, no MATLAB, a gente pode utilizar a função input, entre parênteses, e passar como parâmetro uma string, no caso, que será exibida na tela. Como pode ser observado no mesmo exemplo anterior, nesse caso, irá exibir na tela a mensagem digite um valor e o usuário irá, através do teclado, atribuir valores para x e y. Dadas as diferentes formas de atribuir valor a uma variável, também pode ser que deseje-se exibir esses resultados na tela. Então, para isso, existem essas duas funções que são as mais comumente utilizadas, né? Existe a função disp e a função fprintf. Como pode ser observado, a função disp ela está aqui exibindo uma string como um todo, por isso que eu estou concatenando a string soma e estou convertendo um valor que antes era um valor numérico para string e depois estou concatenando esse valor para poder exibir através da função disp. Para exibir pela função fprintf, deve-se indicar o tipo de dado em questão, se a variável é do tipo double, se é inteira, se é booleano, se é uma string, etc. Uma das maiores ferramentas do programador é deixar claro através de comentários a sua ideia em determinada linha de código. Então é uma forma de documentar enquanto se programa para que a sua ideia fique bem clara para você ou para qualquer outro que posteriormente possa ter acesso ao seu código e entender o que foi pensado ali, né? Então, o método de comentar varia muito de linguagem para linguagem. Em MATLAB, o comentário é declarado pelo símbolo %, né? Então, o compilador vai considerar tudo aquilo depois do % como um comentário. No caso, o % aqui seria apenas uma linha. Caso você deseje comentar várias linhas, você pode selecionar as linhas que deseja e utilizar o atalho Ctrl R, por exemplo. Ou para descomentar, Ctrl Shift R. Também há a possibilidade de comentar várias linhas utilizando essa formulação que vocês podem observar aqui nessa parte do código. Observem bem outro detalhe, que as operações aritméticas eu posso definir o tipo de variável no caso. Aqui eu estou restringindo que a minha entrada vai ser do tipo double. Então eu posso tanto definir que eu quero uma entrada de um determinado tipo, ou posso simplesmente abstrair isso, ou seja, não definir o tipo de variável. Podemos observar uma questão importante na qual eu me referi sobre a perda de informação. Vamos supor que a minha variável seja 1.78. Se eu usar, por exemplo, uma conversão de tipo, eu poderia usar desta forma, uma conversão para o tipo inteiro e passar como parâmetro minha variável x. A gente poderá observar que houve aqui um arredondamento da minha variável x. Então, isso, dependendo do projeto, pode ser não tão interessante assim. Ou se, por exemplo, x fosse 1.47 e eu fosse converter para um inteiro, a gente poderia observar que ele arredondou para 1, para baixo. Então, existe essa perda de informação que deve ser pensada antes da utilização de conversões de tipo. Essa nossa aula foi mais uma introdução acerca de operações básicas no MATLAB. Posteriormente, iremos avançar em outros métodos de aritméticas um pouco mais complexas. Obrigado e até a próxima.